Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, estamos iniciando mais uma jornada. Obrigado porque você está ao nosso lado mais uma vez. É sempre uma honra ter você conosco. E você sabe, tudo que nós realizamos aqui no Novo Tempo é pensando em você, no seu bem-estar da sua família, o seu bem-estar na saúde e, é claro, na questão financeira também. E hoje vamos tratar de assunto importante aqui no Saldo Extra. Vamos falar de resíduos e reciclagem. Você conhece bem esse tema? Ele é muito importante, não apenas para o nosso bem-estar pessoal, o lar em que vivemos aqui nesta terra, mas também para as nossas finanças. Por isso, fique atento que o assunto é sugestivo. E para abordar esse tema conosco, temos a honra de receber aqui um especialista. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo. Eu quero convidá-lo a você participar conosco nas redes sociais. Primeiro, acompanhe-nos no nosso blog novotempo.com/saldoextra e você pode ali interagir conosco. Acompanhe-nos também no Twitter, no Facebook e você vai saber das notícias, das novidades e dos temas aqui do Saldo Extra. Vamos daqui a pouco entrevistar aqui um especialista na questão de resíduos, na questão de reciclagem, mas vamos conhecer um pouco do que está acontecendo ao nosso lado na economia. Vamos agora chamar o Bruno Eumano com as notas de economia desta semana. Olá, caro amigo do Saldo Extra. Olá, Antônio. Então vamos às notas de economia dessa semana. Uma pesquisa do site de empregos vagas.com diz que 21% de quem procura um emprego temporário neste ano nunca trabalharam. No ano passado, o índice era de 11%. Isso serve para confirmar os dados oficiais de emprego do IBGE de que novos trabalhadores estão engrossando as filas por emprego. E para quem pensa em uma vaga de fim de ano, essa não é a única complicação. Acontece que 20% das vagas temporárias devem ser cortadas em comparação com 2014. O dado é da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Um outro levantamento, do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, alerta que 9 em cada 10 empresas do comércio de varejo e de serviços não pretendem contratar neste final de ano. A Confederação dos Lojistas estima que só devem ser criadas 24 mil vagas no país para empregos temporários no setor. A Federação Nacional dos Sindicatos das Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado diz que no Brasil inteiro serão contratados 105 mil funcionários em caráter temporário neste ano. São 35% a menos de contratações comparando ao ano anterior. O Notas de Economia fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Obrigado, Bruno, pela sua participação, sempre trazendo informações importantes para nós. Mas vamos ao tema de hoje, resíduos e reciclagem. Quer conhecer esse assunto? Fique atento. Temos aqui conosco a alegria e a honra de receber o professor Aguinaldo Jacob de Oliveira. Ele é licenciado em Ciências Biológicas pelo NASP e especialista em Gestão Ambiental e Negócios no setor energético pela USP. Desde 2007 atua como biólogo, professor universitário e por 26 anos tem atuado na área de saneamento ambiental. Professor Aguinaldo, seja bem-vindo aqui a Novo Tempo, ao Saldo Extra, é um prazer tê-lo conosco. E eu já tenho aqui uma curiosidade. Sabemos que os biólogos trabalham em áreas diferentes e não é comum encontrar um biólogo trabalhando na área de saneamento ambiental. Por que você despertou o desejo de se dedicar a este assunto? Eu já atuava na área de saneamento ambiental e isso me despertou, verificando os problemas ambientais que existiam, uma necessidade de me profissionalizar. A importância, já trabalhava na área de saneamento ambiental e isso me trouxe uma necessidade de um aprimoramento profissional melhor. E o NASP me propôs isso, entendeu? Foi uma condição muito boa de estar atuando lá, fora as parcerias que a gente fez lá dentro, depois os enfoques que foi acontecendo justamente com essa mudança da carreira ambiental que todos, eu acho que o Brasil ele está mudando durante esses últimos anos e isso para mim foi o que mais me chamou a atenção, ou seja, tentar mudar um pouco uma condição degradada. Você acha que o nosso país ele está crescendo nessa conscientização,
da questão de cuidar do meio ambiente, na questão de tratar dos resíduos, a questão da coleta seletiva. Você, como professor que tem acompanhado esse tema, você percebe uma evolução nesse assunto? Então, se a gente for puxar um pouco lá atrás, a nossa Constituição, ela diz que todos nós temos o direito a um lugar melhor, entendeu? Uma condição ambiental totalmente correta. Só que esse totalmente correto, quando a gente pega nas grandes cidades, ou mesmo nos municípios pequenos, isso não ocorre da maneira que deveria ser. A Constituição, ela está pautada lá de 88. E depois disso, nós entramos agora, que é o grande marco, em 2010, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa política, ela gerou um trabalho que eu acho que foi um dos mais interessantes em termos de documento, que foi a participação de todos os órgãos, popular, na esfera federal, estadual e municipal, para que todos, inclusive as indústrias também, para que todos participassem dessa bandeira que era a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só que assim, ela, na verdade, ela já vinha, né, de quase 20 anos de luta para que fosse promulgada. Em 2010 foi dado também aos municípios uma condição de 4 anos para eles se adequarem a essa política. E essa política ela foi de 2 de agosto de 2010. Então, em 2014, agora em agosto de 2014, ela vigorou da seguinte maneira, ou seja, todos os municípios já têm que estar com a sua política de resíduos sólidos já regulamentada. E uma das consequências dessa decisão é acabar com os chamados lixões, né, que ficavam em voltas das cidades. Parece que esse assunto está realmente desaparecendo, não é isso, Aguinaldo? Sim, mas ainda falta muito. Provavelmente a gente está com uma média aí de 60% dos municípios que estão adequados à política. Porém, você tem 40% ainda desses municípios que não estão adequados. E essa disposição final, ela não é uma responsabilidade só da prefeitura ou simplesmente, digamos assim, do governo. Ela é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Agora, nem todas as cidades possuem a chamada coleta seletiva. Isto já é uma obrigatoriedade ou tem sido uma opção dos municípios oferecer esse serviço para o cidadão? Não, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela indica que toda a cadeia produtiva, ela tem que ter uma destinação. Ou seja, quando a gente falar de material orgânico e material reciclado, o ideal dentro da política é que ele seja trabalhado, ou seja, ele tenha uma nova atividade com aquele material. Simplesmente que ele não seja descartado no meio ambiente de forma irregular. Mas é uma obrigatoriedade do município oferecer esse serviço? Existe uma obrigação para que ele execute essa chamada coleta seletiva? Porque a gente não percebe isso em todos os lugares. Sim, a política como um todo, ele tem que fomentar essa atividade, que é talvez uma das principais situações que a gente coloca até na questão financeira, é que se você tem a cadeia produtiva sendo bem alimentada, ou seja, por exemplo, se você tem um catador lá, que ele consegue gerar renda para ele, e o município faz com que esse material chegue às mãos dessas pessoas, as que realmente estão trabalhando com reciclagem, ao invés de simplesmente dar uma destinação de jogar isso até no aterro sanitário, entendeu? Essa é a maneira correta que o município deveria estar arcando. Agora, você abordou algo que eu considero fundamental. Nós não podemos transferir essa responsabilidade apenas para as autoridades constituídas. Eu como cidadão, você telespectador, nós temos um papel aqui a desempenhar. Como está a consciência do brasileiro na questão do cuidado ambiental? A consciência do brasileiro melhorou muito. Tanto é que se você pegar os empreendimentos hoje que são construídos, boa parte deles, o pessoal está trabalhando na certificação verde. E dos cuidados que o pessoal tem adotado, né, durante a construção desses edifícios também já deixar essa parte de separação de lixo mais fácil
o morador daquele novo condomínio que vai entrar. Mas os moradores, ou seja, né, a boa parte das pessoas que já possuem seus imóveis também, elas também melhorou muito a conscientização ambiental. Hoje, por exemplo, o Brasil é campeão de reciclagem de lata de alumínio. O alumínio o Brasil está em primeiro lugar. Mas o que acaba acontecendo é porque o valor agregado do alumínio ele é alto. Então, essa situação ela tem que começar a ser modificada também para os outros materiais, assim como o PET, assim como as caixas de papelão, entendeu? As próprias latas de aço. Essa conscientização também tem que ser um pouco modificada também. Nós aqui na Novo Tempo, se você andar aqui pelo Novo Tempo, se você vier nos visitar, você vai constatar isto. Nós temos aqui os nossos lugares onde nós colocamos ali o lixo separado, que é lixo orgânico, que é papel, que pode ser reciclado, etc. Nós procuramos fazer isso, temos essa consciência, colocar em prática aquilo que nós acreditamos. Agora, o que você pode dizer, Aguinaldo, em relação às empresas em geral? No mundo corporativo, esta consciência, ela existe, ela está crescendo? Será que as empresas estão dando devida atenção a esse tema? Hoje você tem algumas certificações também, principalmente a 14.000, que assim, o mesmo a 9.000, que o pessoal tenta, de uma certa maneira, fazer com que os dados de distribuição da fábrica, eles se tornem números e esses números se convertem em benefício para a própria empresa. Também a parte financeira dessa empresa. Então, o que a gente percebe hoje é que, assim, elas também têm uma preocupação muito grande com isso. Agora, nós temos que tomar um cuidado que eu acho que talvez seja o diferencial. Quando você separa o seu resíduo, o que nós não podemos ter é a cadeia produtiva de separação, ou seja, todos os lotes separados, e quando chega no final, agrega todo esse material junto e descarta no aterro sanitário. Qual a dica que eu gostaria de deixar para os seus telespectadores? Que o ideal, quando você chegar nessa situação, é que você procure um catador, que você faça essa destinação para ele, ou que você mesmo leve até algum desses locais que façam essa venda, essa compra desse material e venda, entendeu? Isso eu acho que vai facilitar bastante. E quanto às indústrias, elas têm uma preocupação muito grande também, porque o que acontece? O que era lixo para ela, há algum tempo atrás, hoje isso se tornou um negócio. Vou te dar o exemplo, a questão dos vidros. Todo o vidro ele pode ser reciclado. Então, as indústrias que trabalham com a parte de vidraria, elas retornam esse produto para elas estão buscando esse produto, esse retorno desse produto, e voltando para os fornos para reaquecer e virar novas embalagens. Coisa que para ela antigamente era só jogado, era lixo. Agora, hoje em dia, faz parte do negócio dela. Agora, Aguinaldo, vamos nos lembrar agora de um personagem que é importante nesse papel do consumo, que é a dona de casa. Ela que está em casa ali, preparando alimento para os filhos, ela que mexe com muitos produtos, material de limpeza, alimentos orgânicos, não orgânicos. Que conselho você daria agora para as donas de casa que estão nos acompanhando? Tem uma situação que eu acho que é bastante pertinente. Hoje, se você pegar as plantas, né, o que você tem? A parte orgânica dela, você pode utilizar totalmente os resíduos seus da cozinha. Você pode criar composteira na sua casa. Pode também, se você tiver um pouco mais de prática, um pouco mais de tempo, utilizar as minhocas para trabalhar para você também fazer um humus de minhoca. Com esse humus você pode, ou mesmo com a terra vegetal que você vai estar já é uma reciclagem, você pode estar criando a sua horta. Com a sua horta bem disposta, você vai ter todos os nutrientes que você precisa ali para colocar a sua salsinha, a sua cebolinha, a sua horta. Você vai fazer uma horta bacana dentro da sua casa. Agora, Aguinaldo, desculpa a minha ignorância aqui, explica melhor para a gente o que é uma composteira. Confesso para você que estou meio confuso aqui. Ok, composteira, todos os resíduos orgânicos, depois, quando ele passa algum tempo, ele começa a fazer sua decomposição. Quem faz essa decomposição são as bactérias. E aí, assim, se você coloca isso num ambiente fechado, que é para você não ter proliferação de moscas ou
ou alguma coisa do tipo, e principalmente até para quem tem áreas grandes, né, que tem condição, eu até brinco hoje que quem tem mais de 500 metros de terreno já virou um grande latifundiário. Então, assim, quem tem um espaço em casa pode simplesmente fazer uma adequação de um canteiro e distribuir esse material orgânico, casca de batata, casca de mamão, todas as frutas que você ingere, restos de comida, tá? Porque se você pegar isso também, outro detalhe interessante dessa situação, que se você joga isso num saco de lixo, você também está gastando saco de lixo indevidamente, entendeu? Então, o ideal é que você utilize esse material orgânico para fazer a compostagem. Você colocando isso na própria terra, daqui uns 3, 4 meses, essa terra ela já vai ter degradado aquele material e você vai ter uma terra adubada, uma terra pronta para você poder trabalhar com ela. E as mulheres que gostam de cuidar das orquídeas, você vai ter sua casca de ovo lá também que pode ser utilizado, tem a casca de batata também que é muito boa para samambaia, entendeu? Então, assim, você consegue com esses materiais utilizar bastante. E fica como estímulo para as donas de casa, para você que quer melhorar o ambiente da sua casa, colocando uma plantinha e cuidando desses resíduos e tornando o ambiente mais agradável e contribuindo para o cuidado do nosso ambiente natural, tratando desses resíduos. Agora, Aguinaldo, nós sabemos que uma cultura ela é formada lá na escola. Nós sabemos que a questão do cuidado ambiental é questão cultural. As escolas hoje, você é um professor universitário, mas eu estou me referindo à educação fundamental. As escolas hoje estão cuidando desse assunto? As crianças estão sendo educadas a realmente tomar esse cuidado? Que conselho você daria para um professor, para um educador que está nos ouvindo agora? As escolas hoje eu acho que é o maior canal de divulgação, não só da Política Nacional de Meio Ambiente, mas como conscientização de uma sociedade. E o que a gente percebe é assim, eles estão dando um baile na gente, estão dando um show, as crianças hoje em dia, elas já estão já cresceram nessa cultura. A mesma dificuldade que às vezes a gente tem para mexer num celular novo ou num equipamento de informática novo, eles já têm todo o domínio. E a questão ambiental já está imbuída na cabeça deles. E o importante para quem está na escola, ou até os administradores de escola, um dos locais que mais gera resíduos também é na cantina. Então, se a escola tem um trabalho de cuidar para que o aluno faça a sua alimentação em conjunto, diminua também as embalagens que vão adentrando na escola, você também vai ter uma redução muito grande desse material no final. Muito interessante. Agora, Aguinaldo, a temática do Saldo Extra é educação financeira. Nós estamos aqui a cada semana trazendo conselhos para que as pessoas vivam melhor com as suas finanças pessoais e melhore assim a sua qualidade de vida. Agora, sendo bem objetivo, o que a minha consciência, a minha atividade na questão do cuidado ambiental, na questão do tratamento dos resíduos, o que isso vai reverter de benefício para a economia do país como um todo e, é claro, para a saúde do meu bolso? Importante a gente frisar que se a gente pensar em forma global, nós vamos ter sempre um gasto de energia para fazer qualquer atividade que a gente queira fazer, ou seja, ou a gente vai esfriar ou a gente vai aquecer. Essa é a nossa acomodação dentro do nosso lar. E assim, dentro das regiões metropolitanas, algumas regiões metropolitanas, nós estamos passando por um período de escassez hídrica muito forte. E as contas subiram por conta disso também. Então, uma dica primeiro que assim, quando você não se deve lavar todas as embalagens de produtos reciclados. Se você, apenas uma pequena quantidade de água, você pode usar uma própria água reciclada para fazer essa atividade. Você já vai estar fazendo uma economia. Não precisa pegar detergente, sabão para ficar esfregando a embalagem para guardar. Tá? E se você tomando essas precauções, sua conta de água, tá, vai ser menor e sua conta de luz também certamente vai diminuir. Se você tem um outro hábito que eu acho que é fundamental também, até porque hoje os mercados estão cobrando, alguns deles estão cobrando a sacola plástica.
Existem os engradados, as caixas que chama caixas agrícolas, aquelas caixas para você pegar de hortifruti granjeiros. Se você coloca uma caixa daquela dentro do seu carro, você vai no mercado, faz sua compra tranquilo, não precisa de sacolinha, não precisa de nada, você vai só colocar ali e vai trazer para dentro do seu lar, você está economizando para fazer essa atividade. E a dona de casa tem um papel fundamental nessa situação, entendeu? Que é justamente o fato dessa separação, ou seja, o que é material orgânico e o reciclado, ela pode também utilizar isso com os catadores ou as pessoas que estão no local, tá? Ou, de qualquer maneira, economizar também na quantidade de saco de lixo que está sendo adquirido. Agora, esse material que será tratado, esse material colhido na chamada coleta seletiva, né? Esses resíduos que podem ser reaproveitados, isso torna, de alguma forma, o produto que nós adquirimos ou o consumo que nós temos na sociedade mais barato? Existe um benefício econômico além do benefício ambiental? Olha, se você for notar a cadeia produtiva como um todo, o que acaba acontecendo? Às vezes, a reciclagem, ela não fica o custo dela mais barato. Só que ambientalmente, se você for pensar, por exemplo, uma das atividades que a gente propõe para os alunos também, quando você visita um rio e esse rio está preservado, às vezes as pessoas que moram em regiões metropolitanas se assustam ao ver uma água límpida, transparente. Porque dentro dos nossos centros, os rios estão poluídos. E isso não é diferente em vários municípios espalhados pelo Brasil. Então, o ganho ambiental que você tem é de dar uma destinação final correta, porque a gente vai estar falando de saúde, a gente vai estar falando de recursos hídricos, nós vamos estar falando da própria atividade dele. Então, a gente vai ter uma economia muito grande com remédio, nós vamos ter uma economia de uma paisagem futura para deixar para os nossos filhos, que eu acho que não tem preço. Mas, em termos gerais, o reciclado, às vezes, pode ser até mais caro, porém, o ganho ambiental dele não tem a mensuração que a gente fala de pegada ecológica. Ou seja, quanto é que nós estamos gastando do nosso meio ambiente durante essa nossa estadia aqui na Terra? Na verdade, eu vou ter um resultado indireto, eu poderia dizer, de médio prazo e de longo prazo, e eu acredito que esta qualidade de vida que nós teremos vai reduzir principalmente os riscos de doenças. Eu acho que nós podemos concluir esse tema dessa forma? Sim, até porque se você for analisar os nossos, principalmente se você, quem mora em região metropolitana, não é difícil você chegar nos córregos e verificar a quantidade de lixo que são carreados para lá. Porque o pessoal às vezes joga em qualquer lugar e aí vem a chuva, isso carreia até os corpos d'água e aí a gente, ao invés de sentar na beira como faziam os nossos pais, sentar na beira do corregorzinho, com a varinha para pescar, a gente olha, às vezes tristes, porque o córrego ou o rio está poluído. Então nós também temos um dever, tá, e uma dívida com a sociedade de trabalhar para que esses corpos d'água sejam despoluídos também. Professor Aguinaldo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado por trazer para nós aqui esta consciência que nós devemos ter com respeito ao cuidado ambiental e que você, por onde for, possa falar desse tema, abordar este assunto e que muitas pessoas sejam beneficiadas. Eu, particularmente, aprendi muito aqui e lhe agradeço que você possa estar conosco aqui outras vezes e que Deus o abençoe muito em suas atividades como professor, como acadêmico e como instrutor e também a sua família. Obrigado. Amém. Eu quero concluir o programa de hoje, mais uma vez, lendo um texto da Bíblia. Nós falamos aqui da consciência ambiental, do resultado que isso vai trazer para a economia do país, também para as nossas finanças pessoais. Mas a nossa consciência deve ir muito além dos benefícios que nós mesmos vamos ter a cada dia ao cuidar do meio ambiente. Eu quero lembrar a você de que este mundo, ele pertence ao nosso Deus. Ele é o nosso lar, é a nossa casa. Eu gostaria de relembrar um texto maravilhoso da Bíblia Sagrada. Está no livro de Salmos, o Salmo de número 95, e eu vou ler para vocês os versos de 3 e a primeira parte do verso 8, que diz assim: Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhados diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nossa, que texto lindo! Fala desse nosso Deus, que é o nosso pastor. Nós somos ovelhas em suas mãos. E esta terra que ele nos deu é o nosso lar, é a nossa casa. Devemos adorar a Deus também cuidando do nosso lar, cuidando do nosso ambiente. Quando nós fazemos isso, nós reconhecemos a importância desse Deus soberano, que não apenas criou este mundo, mas que ele o sustenta com mão forte. E muito mais importante do que pensarmos que Deus está sustentando este mundo, é que ele está sustentando a nossa vida. Fica aqui o apelo do professor Aguinaldo, para que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade. Mas, acima de tudo, fica o apelo de Deus. Eu terminei essa leitura dizendo: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que a voz de Deus toque a você a cada dia, para que você entenda que você tem uma responsabilidade como um cidadão em contribuir para vivermos num mundo melhor. Mas você também tem uma responsabilidade como um cristão em dar um bom exemplo. Se nós cuidamos bem da nossa casa, do nosso lar, que é o meio ambiente, estamos criando um ambiente propício para nós também adorarmos o nosso Deus. Portanto, fica o convite para que você medite mais nesse assunto, para que você conheça mais esse tema. Vamos cuidar do meio ambiente e vamos, assim, estar mais próximos do nosso Deus. Um grande abraço, que Deus o abençoe e até a próxima semana.